do Summit 2023. Daniel Sper, vice-presidente executivo de inovação da Attus Educação. Bom dia. Bom dia. Agora sim, eu vi um bom dia caloroso antes. E trouxe um tema provocativo, né? Um tema que traz o design como elemento primário. Ele vem antes da tecnologia, o pessoal estava introduzindo o assunto. E por que ele vem antes da tecnologia, né? A ideia aqui é construir uma ideia geral da importância de aplicar o design. Para isso eu preparei 3 assuntos e vou, nesses 30 minutos, tentar trazer a inter-relação entre eles. E desses 3 assuntos aí, o mais importante, que certamente, é a educação. A gente vai falar um pouquinho sobre educação, vai fazer uma construção, a gente vai falar de tecnologia e a gente também vai falar, obviamente, no final, de design. Muito bem. Quando a gente fala de tecnologia, eu costumo sempre trazer uma história, que é uma história que me marcou muito, porque eu me considero um sobrevivente, né? Um sobrevivente do sistema educacional formal. Por que eu digo isso? Enquanto os meus colegas se divertiam no recreio, né, no intervalo, eu desenvolvi o estranho comportamento, o estranho hábito de conversar com a professora do SOI. E, sim, eu era um assíduo frequentador do SOI. E era curioso, né, porque eu ia no SOI, eu acho, mais do que a própria professora do SOI. Eu ia muito no SOI. Sentava nessas cadeirinhas, ficava esperando. E, às vezes, eu chegava no SOI antes da professora do SOI. Sim. O que tu está fazendo aqui, Daniel? Nada. Não, alguma coisa tu fez. Por que tu está aqui? Não, eu só estava desenhando. E 90% das vezes em que eu frequentava o SOI era pela mesma razão. Eu estava desenhando. E essa forma de desenhar, essa forma de se expressar pelo desenho, ela fez com que, em um episódio que me marcou até hoje, numa aula de história, eu estava empolgadíssimo no fundo da sala, era da turma do fundão, desenhando, empolgadíssimo, lá pelas tantas, para quem não é do Rio Grande do Sul. Quem que não é do Rio Grande do Sul, levanta o braço, por favor. Lá pelas tantas é um termo que talvez vocês já tenham ouvido falar, né? Mas lá pelas tantas eu estou desenhando e chegou a última folha do caderno, acabou o caderno, eu olhei para a classe olhou para mim, rolou um clima e eu comecei a desenhar na classe. E era uma aula de história e eu estava empolgadíssimo. E eu me lembro até hoje o que eu desenhei. Eu estava desenhando uma caravela gigante na classe, empolgadíssimo. Uma caravela parecida com essa aí. E aí, nesse momento, aconteceu algo épico na minha trajetória. Porque a professora percebeu que estava acontecendo alguma coisa estranha no fundo da sala e ela veio até mim. Naquele momento eu pensei, meu Deus, elas nunca vinham até o fundo da sala para me mandar para o SOI. Alguma coisa diferente está acontecendo aqui. E ela veio, parou no meu lado e falou assim, que lindo, hein? Eu pensei, meu Deus, é o meu momento. Ela está falando comigo e ela não me mandou para o SOI. E aí, não satisfeita, ela disse assim, tu sabe o que é isso, Daniel? E eu empolgadíssimo, né? Falei, sim, eu sei, pensando, né? Criei uma conexão com a professora. Aquilo era inédito na minha história. Estava conversando com ela, todos os colegas me olhando. E eu disse, sim, é uma caravela. E ela disse, não, o nome disso aí que tu fez é vandalismo. Vai para o SOI. E aí me mandou para o SOI. E aí eu fiquei elaborando isso durante muito tempo. E aí eu percebi que o que eu fazia, na verdade, na programação neurolinguística, né, que fala dos estilos de aprendizagem, né, visual, auditivo, sinestésico, eu tinha essa característica de aprender desse jeito, né? Eu aprendia dessa forma. E aí, pesquisando um pouquinho, o tempo foi passando, eu percebi que o que eu havia feito tinha nome, né? Facilitação gráfica. Eu me expressava por meio do desenho. Muito utilizada em reuniões, muito utilizada em eventos.
e muito utilizada também em vídeos, em animações. Mas a educação, de certa forma, não estava preparada para esses diferentes tipos e estilos de aprendizagem, e por alguma razão eu aprendi matemática muito cedo com subtração. Eu era subtraído da sala de aula, era mandado para o SOI, desenvolvia sempre uma parceria legal com a professora do SOI, mas eu continuei desenhando, e por isso que eu comecei dizendo que eu me considero um sobrevivente. Porque embora muitos com esse sistema educacional tenham deixado de desenvolver suas habilidades, eu continuei desenhando. E quando eu segui em frente, eu cheguei ao ponto de me formar na área de design, na área de desenho industrial. Me formei em desenho industrial. E o desenho industrial, em determinado momento, ele mudou a minha vida, porque eu percebi, através de um projeto na faculdade, em que a gente tinha o desafio de desenvolver algum tipo de produto para crianças com necessidades especiais. E aquilo mudou para sempre a minha percepção, porque eu percebi ainda antes mesmo de me formar que o design era um catalisador da mudança, que o design tinha o poder de mudar a vida das pessoas. E o tipo de desenho ele foi mudando. Eu fui desenhando produtos, eu fui desenhando sistemas, eu fui desenhando estratégias, mas eu não deixei de desenhar. E eu fui percebendo com o passar do tempo também outra coisa bem importante, que eu fazia parte de uma pequena parcela da população que ao longo do estudo, ao longo da formação geral da educação formal, do sistema educacional, me mantive criativo. Existe um renomado estudo encomendado pela NASA, em que eles acompanharam por 20 anos um grupo de pessoas e perceberam que aos 5 anos de idade, as crianças têm 98% de possibilidade de desenvolver o seu potencial criativo de maneira integral. Mas percebam que aos 10 anos, esse percentual cai para 30%. E isso não para, isso continua. Aos 15 anos, as pessoas evidenciaram 12% apenas de percentual criativo. E na vida adulta, aos 25 anos, esse percentual cai para 2%. Então percebam o quão a nossa escola, o sistema educacional formal, presta um desserviço. E a gente vive um momento ímpar, porque eu fiquei pensando também, quando eu elaborei essa história, alguns anos atrás, do que havia acontecido comigo lá no ensino médio várias vezes, e fiquei pensando, o que teria acontecido se essa professora tivesse me chamado até o quadro e utilizado a minha habilidade, a habilidade de outros colegas, para fazer uma construção daquele conteúdo, para inserir, para trabalhar ao nível de colaboração. Quantas pessoas talvez tivessem desenvolvido as suas habilidades, não tivessem tido um trabalho árduo para seguir em frente com uma determinada habilidade. E aqui nessa hora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Eu gostaria que vocês fossem bem sinceros comigo. Quem aqui sabe desenhar? Levanta o braço, por favor. Mantenha o braço levantado, por favor, mantenha o braço levantado e façam um contato visual uns com os outros. Vejam o número de pessoas que está com o braço levantado. Por favor, fiquem de pé. Quem está com o braço levantado, por favor, fiquem de pé. Eu não vou pedir para vocês desenharem. Ok? Estão olhando? Olhem, contato visual, todo mundo. Ok, muito obrigado. Obrigado. Eu chutaria aí em 5%, quando muito, certo? Vocês viram essa fotografia. Agora, eu gostaria de fazer um exercício. A gente tem uma musiquinha aqui de fundo. Eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer um exercício de regressão aqui. Vocês têm 5 anos de idade. 5. Vocês estão na escola. E nesse dia é a aula de educação artística. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos, se concentrassem e imaginassem vocês com 5 anos de idade. Se vocês se esforçarem, vocês vão sentir o cheirinho da tinta guache. Aquela aula que todo mundo esperava, que a gente se divertia. De repente, a professora entra na sala e interage com vocês, é uma alegria só. Vocês vão desenhar. E aí agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, e eu gostaria que vocês respondessem para mim essa pergunta. Mas lembrem,
vocês têm 5 anos e vocês têm que responder essa pergunta para mim com 5 anos de idade. E aí, criançada, quem aqui sabe desenhar, levanta a mão. Fiquem de pé, por favor. Olhem para vocês. Obrigado, pode sentar. A pergunta está na tela. O que fizeram com a gente? O que o sistema educacional é capaz de fazer com a gente? Então é por isso que a gente está aqui falando de educação em primeiro lugar. Porque é a educação que faz com que a gente consiga transformar situações existentes em situações preferidas. E o resumo da ópera é que a gente é produto de uma escola que é orientada para a resposta, não para a pergunta. Nós fomos treinados para dar respostas certas, nós não fomos educados para elaborar boas perguntas. Esse é o efeito rebote. A partir do momento que a gente é treinado, que a gente é adestrado para dar determinadas respostas, a gente não desenvolve a capacidade de fazer boas perguntas. E isso é a essência do que a gente está vivendo hoje com o nosso segundo tema, que é o tema da tecnologia. Porque a inteligência artificial está ressignificando o papel da pergunta. A pedagogia da pergunta está sendo resgatada. A importância de fazer uma boa pergunta. E se a gente for construir uma linha do tempo desse avanço tecnológico que a gente tem, uma linha do tempo bem simples, e a gente pegar desde o surgimento da inteligência artificial lá na década de 50, com Herbert Simon, e a gente pegar os dias atuais com a versão 4 do ChatGPT, que estima-se tem 1 trilhão de parâmetros, a gente tem pelo menos 4 ondas ali. A inteligência artificial de classificação da década de 60, que está presente nos nossos e-mails, por exemplo, até hoje. A gente tem a inteligência preditiva, que é utilizada muito no mercado financeiro, na previsão do tempo, né, comum. A gente tem também a inteligência artificial de recomendação, que está presente no Spotify, no Netflix. E a gente teve, no ano de 2018, o surgimento do ChatGPT, com, naquele momento, em 2018, 117 milhões de parâmetros. Percebam o salto que a gente teve da primeira versão do ChatGPT até a versão atual. E pensem no que isso é capaz de fazer. A grande questão aqui, e o que me preocupa e eu quero compartilhar com vocês, é que existe uma relação direta, de proporcionalidade, entre o avanço tecnológico e o tempo. Então percebam que quando a gente faz esse cruzamento, existe uma linha embaixo aqui de conforto e uma linha em cima do potencial de dano psicológico. E o que me preocupa muito e que eu venho compartilhar com vocês é justamente esse movimento. Porque quanto maior for o avanço tecnológico e menor for o tempo, maior nós vamos nos sentir como nós estamos nos sentindo, angustiados, sem saber o que fazer com esse avanço tecnológico, com essas novas soluções, esses novos serviços surgindo a todo momento. Se a gente afasta para a direita e aumenta o tempo, mesmo mantendo o alto avanço, a velocidade do alto avanço tecnológico, a gente consegue pelo menos minimizar esse dano psicológico. A gente consegue ter mais discernimento do que está acontecendo, ter mais tempo para interpretar isso. A tecnologia não deveria vir para causar sofrimento. Ela deveria vir para aumentar a qualidade de vida, para restituirmos a nossa capacidade primária humana, de nos relacionarmos, de sermos criativos. O perigo está lá em cima, aquele é o perigo. E resgatando uma passagem emblemática do italiano Domenico De Masi, ele escreveu, há muitos anos atrás, que o avanço tecnológico ele vai eliminar, e a inteligência artificial mais ainda, gradativamente o esforço físico humano e parte do esforço intelectual. E esse esforço intelectual, ele cada vez mais com a inteligência artificial está se mostrando parecido com o jeito de pensar, com o jeito de refletir, porque as redes neurais elas replicam a forma como nós nos comportamos. A questão é que o De Masi falava que restaria ao homem
o monopólio das atividades criativas. Só que não. Ele não está tão certo assim, talvez até ele esteja errado. Porque o monopólio das atividades criativas não é mais apenas do homem. E essa é uma dura realidade para alguém que vem da área de design admitir. Eu jamais admitiria isso alguns anos atrás. Sim, a máquina está sendo criativa. E sim, com esses 30 bilhões de neurônios que nós temos no nosso neocórtex e a nossa capacidade de aproximadamente 1000 cálculos por segundo, nós nos assustamos ao saber que em torno de 2040, a gente vai ter inteligência não biológica 1 trilhão de vezes mais rápida. Vocês têm alguma noção, para quem já mexeu no ChatGPT e já está vendo como brinca com ele, o que vai ser quando a gente chegar nesse nível? Aqui está uma importante passagem, porque a inteligência artificial ela vai redefinir o papel da criatividade. Ela vai nos proporcionar sermos mais criativos, cada vez mais criativos. E esse é o papel que nós temos que ter. E o Herbert Simon, que foi o criador da inteligência artificial na década de 50, é considerado, por coincidência ou não, um dos mais importantes teóricos do design. E ele nos ensina que todo aquele que se lança ao design transforma situações existentes em situações preferidas. Vejam a importância disso. Mas já que a gente está falando tanto de design, vamos nos encaminhar para finalizar com o design, então. O que é o design, afinal de contas? Se a gente for lá para literatura formal, a gente vai ver que o design é um processo estratégico de resolução de problemas que impulsiona a inovação, por meio de produtos, serviços, processos, experiências. Essa é a definição clássica. Mas eu gostaria de trazer para vocês uma outra abordagem. Gostaria de trazer uma abordagem aqui que ela mostra um pouquinho das dimensões do design e do histórico dele ao longo do tempo. Porque se a gente pegar desde lá de 1919, onde o foco era forma e função, foco em produto, ou pegar lá o foco em identidades, o consumo, a palavra-chave nos anos 70, por exemplo, eram as interfaces, o surgimento das interfaces gráficas, o usuário como foco. A gente tem lá os sistemas multiplataformas, a adaptação era a palavra-chave. E a gente foi evoluindo com projetos. No ano de 2000, chegando com um delay de 10 anos no Brasil, o Design Thinking começou a tomar conta do mundo corporativo. Na sequência, a gente também teve a abordagem do design no âmbito do significado, dos negócios, empresas entendendo a importância do design. E atualmente a gente fala em design como um grande catalisador para desenhar o uso de dados, de tecnologia. Pois bem, analisando então essas grandes macros do design, existem pelo menos 4 manifestações que todos vocês certamente podem adotar nas organizações de vocês. O design gráfico é o que todo mundo conhece. O design industrial, que são artefatos, produtos, ambientes, enfim. Interação e sistemas. Quando a gente está falando de design gráfico, a gente fala de comunicação visual, de marcas, de branding. Quando a gente está falando de design industrial, a gente está falando de desenhar produtos, de artefatos, de ambientes. Quando a gente fala de interação, a gente está falando de experiência. Vejam como começa a ficar mais erudito, começa a ficar mais complexo, mais intangível. Desenhar uma experiência não é tão tangível quanto desenhar um produto. E a gente fala ainda em design de sistemas, e fala em cultura, por exemplo. Para dar um exemplo disso aqui, o que nós fizemos na Attitus, por exemplo? Como que nós utilizamos isso? Nós estamos buscando nos tornarmos uma empresa estruturada e orientada pelo design. Então, dando alguns exemplos para vocês, nós viramos em agosto do ano passado, nós trocamos de nome, nós fizemos um rebranding. Nós trocamos, nós nos chamávamos IMED e passamos a nos chamar Attitus Educação. Isso foi um grande projeto de design que nós contamos com grandes empresas para nos ajudar a fazer isso. Então, nós entendemos a importância do design gráfico. Nós também entendemos a importância do design de produto. E produto para nós na área da educação chama-se Attitus Learning System. Nós criamos um framework de desenvolvimento de currículos inovadores, cujo primeiro produto foi um dos cursos mais inovadores do Brasil, que nós colocamos dentro do Instituto Caldeira, no Campus Caldeira, que é um curso de ciência da computação, que já nasce com as academies de Oracle, de Google, AWS,
e outras grandes marcas que eu ainda não posso mencionar, que estão vindo. Esse currículo, ele não tem disciplina, ele é todo baseado em nanodegrees. Então, ele conta com os desafios das empresas como integrantes do currículo. Não só isso, a gente também trabalha e entende a importância dos ambientes, dos espaços. O nosso hospital-escola, o nosso campus agro, o próprio Instituto Caldeira como sede de um dos nossos cursos. Nós entendemos o impacto do ambiente para os ambientes imersivos de aprendizagem que a gente precisa. Nós estamos redesenhando o nosso portal, o nosso app, para dar uma experiência digital, uma experiência também digital, não só física para os estudantes. A gente também pensa no âmbito de design de experiência, em desenhar, nós estamos desenhando uma jornada preditiva com inteligência artificial embarcada. Não queremos dar um tapinha nas costas dos nossos estudantes no dia da formatura e desejar boa sorte para eles. Nós queremos utilizar a tecnologia preditiva para que ele consiga conquistar os sonhos deles, os propósitos deles. No âmbito de serviços, nós temos uma área de service design. Isso é comum no mundo corporativo. Aliás, nem é tão comum no mundo corporativo. Mas nós temos uma área de service design onde reside o nosso setor de CX. Nós temos uma lógica de aplicar design de negócio, onde o design de negócio se materializa por meio dos horizontes de inovação da McKinsey. Então, nós também utilizamos metodologias consagradas para desenhar o nosso modelo de negócio. No âmbito de processos, nós temos uma cultura já desenvolvida onde todas as ideias prioritárias são projetizadas, são acompanhadas pelo escritório de projeto. Isso é consciência, maturidade no âmbito de processos. E nós temos também uma vice-presidência de inovação dentro de uma instituição de ensino. O que nem é tão comum assim quando essa vice-presidência de inovação ela é direcionada a atuar com o design como catalisador da inovação. E quando a gente vai para o mercado procurar empresas que têm estruturas de C-level no âmbito de design e de inovação, a gente encontra empresas como Google, Apple, Instagram, Disney, Samsung. São essas empresas que têm VPs de design, por exemplo, trabalhando lá. E tem uma relação significativa aqui também, quando a gente conecta negócios e marca. Quem já visitou o nosso stand, quem não visitou, estão todos convidados a visitar o nosso stand, vão perceber que nós temos um ecossistema construído, um ecossistema com várias marcas. E nessas marcas, vocês podem perceber que existem empresas que viraram spin-off, projetos que nós tínhamos desenvolvido dentro da instituição, e empresas que nós fizemos participação, proveniente do desenho do nosso modelo de negócio. Essa conversa não é muito comum em instituições de ensino, mas ela é muito presente já há muito tempo dentro da Attitus. E baseado nessa lógica de importância do design, a gente entende que a gente está calcando degraus. Nós passamos há muito tempo por um design inexistente, onde a gente não tinha valoração do design dentro da instituição. O design como estética também foi transcendido. O design como processo está presente dentro da instituição. Mas a gente quer tratar o design como cultura. E quando a gente olha para os estudos que existem no mercado, e existem alguns estudos que trazem o retorno do design para a receita, para a redução de custos, para o tempo de lançamento para o mercado de algum produto, ou mesmo para o valuation dessas empresas, a gente já percebe que empresas que investem pouco em design e que investem muito em design são comparadas aqui na cor vermelha e azul. E vocês percebem que as empresas que investem mais em design têm um retorno de receita 4 vezes maior do que as empresas que investem pouco em design, mas que ainda assim investem em design. 5 vezes em redução de custos. A gente está falando em 6 vezes em tempo de lançamento de um produto no mercado. E está falando em mais de 26 vezes em termos de valuation dessas empresas que investem em design. A McKinsey também fez uma pesquisa bem interessante, um estudo potente, onde eles chamam McKinsey Design Index. Esse estudo da McKinsey ele foi baseado em 2 milhões de dados financeiros. Isso foi feito com 300 empresas ao longo de 5 anos. E eles perceberam que o retorno aos acionistas das empresas que não investem em design, mas que têm boas práticas, fica em torno de 12% a 16%. E as empresas do McKinsey Design Index chegaram a 21% de retorno aos acionistas. Então vejam a importância do design. Em resumo, a gente pode dizer que design é muito mais do que
um produto. O design é muito mais do que um departamento. O design é muito mais do que uma fase. Ele é muito mais do que um sentimento. Ele não é produto, ele é experiência digital. E ele não é um departamento, ele é um talento organizacional. Isso é muito importante, é cultura. E ele não é uma fase, ele é ação permanente. E ele não é um sentimento, ele é liderança analítica, deve ser baseado em dados e deve ganhar a mesma importância que os departamentos, as áreas financeiras nas empresas têm. O design desenha o futuro. Eu quero compartilhar com vocês, para finalizar, uma espécie de manifesto que nós desenhamos para vocês. E esse manifesto eu gostaria que vocês prestassem atenção nele e que vocês pensassem no seguinte: o que eu vou fazer com a informação que eu estou tendo agora? Como eu vou utilizar essas técnicas e esse arcabouço do design, que naquelas 4 macros que a gente viu, são repletas de ferramentas para desenhar experiência, negócio, produto, futuros. Então, gostaria que vocês refletissem sobre isso. Quando a gente fala que a imaginação qualifica a criatividade, a gente está falando também que a criatividade fortalece o design. E quando a gente fala que o design motiva inovação, a gente está falando que a inovação gera diferenciação. E quando a diferenciação empodera a marca promove lealdade. E lealdade é aquilo que sustenta lucro. Nesse sentido, então, quando a gente está falando para vocês que uma empresa que prioriza o design tem ganhos, a gente está falando da inovação de modelo de negócio, a gente também está falando do acabamento do branding, a gente também está falando da qualidade de produtos e serviços, a gente também está falando do funcionamento dos espaços, o desenho digital da experiência, e a gente também fala do detalhamento da automatização de processos. E, acima de tudo, a questão da cultura da centralidade do cliente. Então, pensem com carinho, agora que vocês vão assistir esse vídeo, como vocês vão utilizar esse tipo de informação nas empresas, nos negócios, e eu até me atrevo a dizer, na vida de vocês. Enquanto a gestão tradicional opera o presente, o design constrói o futuro. Existem ferramentas ausentes na administração, mas presentes no design. De nada adianta operar sobre os mais modernos preceitos de gestão, governança, tecnologia e eficiência, se estivermos produzindo fitas cassete ou cursos de datilografia. Tecnologia é secundária, mas quando usada a serviço do design, se torna poderosa e entrega valor. Ela vem depois do propósito bem definido, da estratégia bem feita e do design bem concebido. A inteligência artificial generativa criou um ponto de inflexão na história da humanidade, evidenciando o perigo das respostas certas para as perguntas erradas, e logrando do homem a crença do monopólio das atividades criativas. O aumento da velocidade do avanço tecnológico é diretamente proporcional ao potencial de dano psicológico. Para operar a mudança necessária, precisamos de líderes ambidestros, capazes de humanizar a tecnologia sem abdicar de serem humanos. Estabilidade é uma ilusão. O talento supera o autoritarismo. Criatividade e empatia são aspirações do artificial. As empresas mais valiosas do mundo têm algo em comum: alinharem suas finanças à criatividade, pois somente uma delas é capaz de criar valores inéditos e ativos intangíveis. Marcas fortes são previsíveis, consistentes, relevantes, autênticas e entregam o que prometem. O projeto da experiência do cliente é mandatório e inegociável. Design não é trivial, tampouco uma estação de beleza para produtos e serviços. Design é um norteador estratégico para negócios e tecnologia. Se o dado
é o novo petróleo. O design é a energia renovável.